Vamos lá, galera. Então vamos começar a nossa aula de geometria analítica. A aula agora, essa primeira parte introdutória, é falando sobre as definições e também um pouco da introdução de geometria analítica. Bom, o que é geometria analítica? Bom, a geometria analítica estabelece conexões entre a geometria e a álgebra, tá certo? A geometria parte de figura, desenhos, vamos dizer bem assim, e a álgebra parte de comandos, linhas algébricas, letras que normalmente todo mundo detesta, né? Tem gente que detesta a álgebra porque desde que começou a colocar português de matemática eu parei de entender matemática, tá bom? De modo que os conceitos da geometria são analisados por meio de processos algébricos. Então entenda só, a gente vai ter manipulações com letras, manipulações algébricas e vai ver esse comportamento através de desenhos, vamos dizer assim inicialmente, e a gente vai depois progredir para gráfico, a gente vai ver os gráficos, ou seja, os desenhos que esse modo algébrico se comporta, tudo bem? E aí vem a pergunta, quem foi que inventou a geometria analítica, meu irmão? Rapaz, é muita gente, é uma pergunta até meio difícil de dizer, e a gente conseguir responder isso, tá bom? Mas quem dedicou, quem deu a notoriedade para isso, foi um matemático francês chamado René Descartes, certo? René Descartes escreveu um livro chamado Discurso do Método. E um apêndice desse livro fala sobre a geometria analítica, tá certo? Ele define, ele mostra algumas manipulações algébricas e o seu comportamento em meio geométrico, tudo bem? Bom, para que serve? A geometria analítica serve em um primeiro momento para localização de pontos, em um plano chamado cartesiano. A gente vai definir e mostrar, tá certo? Vai servir para identificar comportamentos de gráficos de funções, auxilia na determinação de locais no GPS e auxilia na navegação marítima. Então perceba só aqui embaixo, ó. Bom, tem um pontinho aqui que tem uma localização no plano cartesiano, a gente vai definir um pouquinho mais à frente. Eu tenho um gráfico, um desenho de um gráfico, a gente aqui tem um gráfico senoide, tá bom? A gente está vendo um período, ó. O período é todo formatozinho de subir e descer, ou seja, o período desse gráfico é 2π, e a gente também utiliza localização de GPS, tudo bem? Bom, mas GPS, sim, nosso planeta é cortado por duas linhas imaginárias, que a gente chama de meridiano de Londres, o meridiano de Greenwich, tanto faz, como o seu professor explicou, tá certo? Greenwich é um bairro da cidade de Londres e a linha do Equador, certo? Essas duas linhas imaginárias, ela corta o planeta em 4 locais. E aí eu peguei uma imagem aqui, eu peguei do Google, certo? E aí eu mapeei aqui minha casa e apareceu, ó, a localização da minha casa utilizando o plano cartesiano, tá certo? Vamos lá para as definições. Bom, esse é o plano cartesiano, tá certo? É um plano formado por duas retas, tá bom? Essas duas retas, elas são nomeadas, tá certo? A reta da horizontal, que eu chamo de abscissa, e a reta da vertical, que eu chamo de ordenada. A reta da vertical eu chamo de ordenada. A abscissa eu chamo de x, a ordenada eu chamo de y. E aí, como a gente vai introduzir termos algébricos dentro dessa manipulação, pessoal, eu vou chamar também y de f de x, que é uma função que depende do x, tá certo? A gente vai ver que os gráficos, normalmente, quando a gente estuda função, o valor do y depende do comportamento da horizontal. A forma que o y se comporta vai depender do valor do x, tudo bem? Então vamos lá. Segunda coisa que a gente deve observar, tendo o eixo x, que é o da horizontal, e o eixo y, que é da vertical, é que isso é denominado 4 locais. Bom, esse primeiro local que apareceu aí de amarelo é o primeiro quadrante, tá certo? Que fica à direita e acima. Esse segundo local, o segundo quadrante, à esquerda e acima. O terceiro local vai ser esse daí, ó, à esquerda e abaixo. E o quarto local vai ficar à direita e abaixo. Entenda, todos esses locaizinhos bonitinhos necessariamente foram definições formadas por René Descartes, certo? Isso é uma definição dele, exclusivamente dele. E aí, no caso, essas definições a gente vai ter que levar como certas, tudo bem? É obrigatório levar como certas. E outra coisa, sabe, tem como eu, por acaso, modificar essa definição? Bom, os vestibulares utilizam essas definições prontas já por René Descartes.
Normalmente eles não mudam. Você pode até mudar, pode contar os quadrantes ao contrário, mas entenda, você está formando uma nova ciência baseada naquilo que você está definindo, tudo bem? Então a gente vai usar sempre esse daí porque é uma definição, tá bom? E com as definições, é o ponto inicial, a gente não vai ter tanta discussão porque a gente vai aceitar e seguir adiante. Bom, os eixos. Para a direita, no eixo horizontal, que é o eixo X, eu tenho um positivo. Para a esquerda, eu tenho um negativo. Para cima, no eixo Y agora, que é o vertical, eu vou ter o positivo. E para baixo, eu vou ter o negativo. E se eu juntar essa ideia com a forma de quadrante que eu acabei de explicar? Bom, significa que a direita e acima vai ficar, quem estiver nessa posiçãozinha aqui, ó, vai ficar com os dois valores positivos, o correspondente no X é positivo e o correspondente no Y é também positivo. Quem que ficar à esquerda e acima, o correspondente do X vai ficar negativo e o correspondente do Y vai ficar positivo. Quem tiver à esquerda e abaixo, o correspondente do X vai ficar negativo e o correspondente do Y vai ficar negativo. E quem tiver à direita e abaixo, o correspondente do X vai ficar positivo e o correspondente do Y vai ficar negativo. Entenda só, esse primeiro valorzinho aqui, que a gente vai trocar por número, certo? Sempre é o valor do X. E o segundo localzinho aqui sempre vai ser o valor do Y, tá? Isso é definição, tá certo? Contendo lá no livro Discurso do Método. Então vamos lá, localização de um ponto. Como a gente está vendo aqui, a gente vai localizar o ponto S. Tranquilo? Então, ó, ponto S, espia só. Qual é o ponto, qual é o local que ele toca na reta horizontal? Então é só você descer ortogonalmente, tá certo? E eu vou ter o ponto x0, tá certo? Estou chamando de x0, podia ser 10, 15, 30, menos 20, 80, tá bom? Esse ponto é o ponto correspondente do ponto S. E qual é o ponto que ele toca ortogonalmente no eixo Y? Vai ser o ponto y0, tudo bem? Então, esse ponto S, ele tem duas correspondentes. Ele tem a correspondente no eixo X e ele tem um correspondente no eixo Y. Então, esse ponto eu acabei descobrindo sua localização, que é o x0 e o y0. Tranquilo? Essas são as definições. Então, vamos lá. Vamos para um exercíciozinho simples, só para a gente consolidar tudo isso que a gente aprendeu. O mapa mundi é a planificação do globo terrestre. Nele está contido todos os continentes e linhas imaginárias que informam os meridianos, paralelos, fusos e entre outros. As duas linhas imaginárias principais do mapa mundi são a linha de Greenwich, ou meridiano de Greenwich, que corta a planificação em leste e oeste, e a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul. Com essas linhas perpendiculares, os cartógrafos introduziram o conceito de plano cartesiano. Foi o que a gente explicou. Uma pessoa que está na Argentina, segundo o mapa, terá sua localização representada com sinais de... Então vamos lá, entenda só. Se você pegar aqui o nosso mapinha, eu tenho aqui o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. E a Argentina vai estar aqui, ó. Como ele disse que foi utilizado o conceito de plano cartesiano aqui dentro, significa o quê? Que a linha do Equador, pessoal, vai ser a linha horizontal, ou seja, aqui eu vou ter o eixo X, e o meridiano de Greenwich vai ser a linha vertical, que vai ser o eixo Y, tá certo? A Argentina fica bem aqui, ó, um pouquinho abaixo do Brasil, então ele vai estar à esquerda do eixo X, sempre primeiro eixo X, e aí abaixo no eixo Y, esquerda vai ser negativo, abaixo vai ser negativo, então a opção correta que eu vou marcar para essa questão, pessoal, vai ser a letra C, tá certo? E aí com isso a gente encerra essa nossa primeira aula, tudo bem? Se você gostou, não esquece de seguir a gente aí no Instagram, dá um like, clica aí para se inscrever. Valeu, até mais!